Olá, senhores. Nós vamos finalizar agora a lei de tortura. Na verdade, nós já finalizamos o conteúdo todo sobre a lei 9455, que é a lei de tortura, mas nesse bloco nós vamos estar fazendo algumas questões, tá? Sobre esse tema, para você saber como é cobrado, tá? Tudo que você estudou sobre lei de tortura pelas bancas examinadoras, tá ok? Então vamos lá, tá? Questão número 1 aqui. Assinale a alternativa correta consoante a lei de tortura. Então ele está pedindo aqui para a gente marcar que está certa. Vamos lá. O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia? Errado. Por que essa daqui está errado? Realmente ele é insuscetível de graça ou anistia, como nós já aprendemos, né? Também indulto, não é isso? Segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas a tortura não é um delito imprescritível, tá? Cuidado. É um crime inafiançável. Imprescritível só tem o racismo e a ação de grupos armados, civil ou militar, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Letra B. Aquele que se omite diante de condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 2 a 4 anos. Senhores, cuidado, tá? Eu já havia alertado os senhores, o examinador ele gosta de cobrar as penas do delito de tortura, tá? Você não vai decorar a pena de todos os crimes, mas tortura a gente tem que tomar cuidado, tá? A questão tá errada porque a omissão tortura, a pena é de detenção, só que é de 1 a 4 anos. Não foi isso que eu te ensinei? Já se for as modalidades comissivas, tortura prova, tortura discriminatória, todas as modalidades de tortura que nós estudamos, exceto a tortura omissão, aí eu já tenho o delito de reclusão, né, de 2 a 8 anos. Beleza? Então, o que está errado aqui? A pena, tá? Alternativa C. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, então aqui eu já tenho uma qualificadora, não é isso? Eu tenho duas qualificadoras na lei de tortura. Se a tortura gera na vítima ali lesão corporal grave ou gravíssima, ou se gera morte, né? São essas duas qualificadoras. Aí ele coloca aqui, ó, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, de novo, ele está cobrando a pena, tá? Cuidado, de 4 a 10 anos, não é isso? Infelizmente, essa matéria você vai ter que decorar, memorizar aí as penas, tá? Fica essa alerta e cai muito em prova. Alternativa D. Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, opa, eu tenho aqui uma causa de aumento de pena, não é isso? Aumenta-se a pena de 1/6 até 2/3. De novo, a questão cobrando pena, tá? Cálculo. Não é de 1/6 até 2/3, eu aumento de 1/6 a 1/3, não é isso? A condenação acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e também a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Certinho, gabarito, letra E, não é isso? Cuidado com o dobro, eles costumam colocar triplo, tá? O sujeito que for condenado por tortura, o efeito é automático, obrigatório, ele perde o cargo e além disso fica inabilitado, né, para ocupar qualquer outro cargo público, função ou emprego público pelo dobro do prazo da pena que foi aplicada a ele. Então se ele foi condenado a 10 anos, ele fica 20. Se ele for condenado a 5, ele fica 10, tá ok? Então, questão número 1, gabarito letra E. Vamos lá. Questão número 2. Assinale a opção correta em relação, né, à lei de tortura. Então ele está pedindo a correta novamente. A configuração do crime de tortura exige a prática de violência, senhores? E aí? Quando eu falo exige, então eu estou falando que só tem tortura se houver violência. Errado! Eu posso praticar a tortura com violência ou grave ameaça. Lembram disso? Então a alternativa A já não é. Para a caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico, como a obtenção de informação, declaração ou confissão sobre determinado fato. Cuidado, vamos aprender a fazer prova, tá? Por isso que é tão importante você assistir os blocos onde eu trabalho as questões sobre o tema que nós já estudamos. Essa questão eu pularia a alternativa B e olharia as outras primeiro. Por quê?
Porque, olha só, ele colocou de forma geral: para a caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico. Realmente, muitas modalidades de tortura exigem um especial fim de agir do agente, que é o que a gente chama de dolo específico, né? Por exemplo, esse exemplo aqui está certo. A tortura prova, né, ela exige que o sujeito tenha a intenção, né, ao constranger alguém mediante violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental, ele tem a intenção de obter informação, declaração, confissão. A tortura crime também tem um especial fim de agir, fazer com que o sujeito realize uma conduta criminosa. E etc. Só que não são todas as modalidades de tortura que o agente tem uma finalidade específica, um dolo específico, tá? Não são todos, tá? Então, por exemplo, aquela modalidade em que eu falo que o sujeito ele pratica tortura contra o preso, né? Ali eu não tenho fim específico, ali não tem dolo específico, então não são todas. Agora, como ele colocou para a caracterização do delito de tortura em âmbito geral, eu pularia essa daqui e tentaria achar a alternativa correta nas outras. Vamos ver se a gente acha? O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei, tortura ou omissão, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas para os crimes nela descritos. O sujeito que pratica tortura ou omissão, ele responde pela mesma pena de quem pratica tortura? É isso que eu te ensinei? Não. Tortura ou omissão não é equiparada de hediondo a pena de 1 a 4 anos de detenção, enquanto que as modalidades de tortura que são praticadas de forma comissiva, né, com agir, tortura prova, tortura discriminatória, tortura crime, etc., são apenadas com reclusão de 2 a 8 anos. Então a alternativa está errada. D. A perda do cargo público não é efeito automático da sentença que condena o servidor público pela prática de tortura? Errado, é efeito automático sim, tá? Não se exige que o sujeito ativo da tortura, ou seja, não se exige que quem pratica a tortura seja agente público para a caracterização dessa infração penal. Certo ou errado? Certo. Eu falei para vocês, lembram? Regra geral, a tortura é um crime comum, não é isso? Então eu não exijo que seja praticada por agente público. Tanto é que daqui surge aquela ideia lá de crime jabuticaba. Lembra que eu trabalhei com vocês? Só no Brasil que isso acontece. Nos outros países aí, e os tratados internacionais determinam que tortura tem que ser praticada por agente público. Seria crime próprio. No Brasil é diferente. Por isso que é apelidado isso aqui na doutrina como crime jabuticaba. Só tem no Brasil, tá? Então o gabarito seria a letra E. Significa que a B, que eu estava com dúvida, está errada. Por que está errada? Porque ele englobou. Ele colocou para a caracterização do delito de tortura tem que ter dolo específico? Nem todos. Entenderam como você tem que aprender também as técnicas de resolução para você não perder uma questão? Tá na dúvida, pula. Às vezes você acha logo a resposta ali embaixo. Vamos lá. Questão 3. José, após longa apuração, foi acusado pelo Ministério Público da prática do crime de tortura, no exercício de suas funções públicas. Considerando a robustez das provas existentes, consultou seu advogado a respeito das consequências de eventual condenação criminal, mais especificamente em relação à sua situação funcional, pois ocupava cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa. O advogado respondeu corretamente que, perante a lei de tortura, vamos ver. Então José, ele praticou tortura, foi condenado por tortura, está sendo condenado por tortura, né? Mais especificamente em relação à sua situação funcional, pois ocupava cargo. Vem cá, vamos lá. José deve perder o cargo de provimento efetivo e não mais poderá ingressar no serviço público, mesmo após o período de 5 anos. Quando eu falo não mais ingressar no serviço público, eu estou estabelecendo para ele aqui um efeito da condenação, um efeito perpétuo. Não é isso? É isso que eu te ensinei? Não. Você perde o cargo, emprego ou função pública e fica inabilitado para o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função pública pelo período de dobro da pena aplicada. Não é não mais ingressará. Depois que ele passar o dobro da pena aplicada, ele pode ingressar sim, tá? Então tá errado. B. Ficará suspenso. É suspenso, senhores? Não, ele perde. Ficará suspenso do cargo de provimento efetivo durante o período de cumprimento da pena, não tendo direito à remuneração. Senhores, ele perde o cargo. Tá errado. Deve perder o cargo de provimento efetivo, mas não há óbice
a que reingresse no serviço público a qualquer tempo, caso preencha os requisitos exigidos. Errado, ele não pode reingressar no serviço público durante o dobro do tempo lá da pena aplicada. Não é isso que eu ensinei? Então tá errado também. Deve perder o cargo de provimento efetivo e sofrerá a interdição para o exercício de cargo, função ou emprego público pelo dobro do prazo da pena aplicada. E aí? Certo ou errado? Certo, não é isso? Além de perder o cargo, ele fica inabilitado, né? Interditado para ocupar, impossibilitado de ocupar cargo, emprego, função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. Vamos ver, então, se a letra D, está correta, a letra E tem que estar errada. Vamos ver? Terá sua situação funcional apreciada pela autoridade administrativa competente, que somente não aplicará a sanção de perda do cargo se houver bons antecedentes. Nada a ver. A autoridade administrativa não vai decidir nada. Foi condenado por tortura, o efeito é automático, tá? O efeito automático, ok? E obrigatório. Então, gabarito da 3, letra D de dado. Beleza, vamos para a próxima. O condenado pelo crime de tortura, diante do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 5º, né, da lei de tortura, vai falar ali dos efeitos, tá? Além da pena privativa de liberdade, ele está sujeito a, vamos lá, pena de multa apenas. Senhores, eu não tenho pena de multa na lei de tortura. Eu não falei isso? A perda do cargo, função ou emprego público apenas. Não, tá faltando alguma coisa. Realmente perde cargo, emprego ou função pública, mas ele também fica impedido, né, de ocupar cargo, emprego ou função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. São dois efeitos aqui, então por isso que está errado. A perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada apenas. Isso mesmo. A priori, gabarito letra C. É isso aqui que está previsto lá. Mas vamos ver o erro das outras? Pena de multa, perda do cargo, emprego ou função pública e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada apenas. Senhores, não tem pena de multa. Não tem pena de multa no delito de tortura. Então tá errado. E perda do cargo, função ou emprego público, interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada e obrigatória participação em curso de reinserção social. Aonde eu falei que é obrigatório a participação em curso de reinserção social, isso não está previsto na lei, ok? Então, gabarito letra C. Próxima. Questão de juízo. Considere a seguinte situação hipotética. João, agente público, foi processado e, ao final, condenado à pena de reclusão por 19 anos, iniciada em regime fechado pela prática do crime de tortura, com resultado morte. Então, tortura qualificada, não é isso? Contra Raimundo. Nos termos da lei de tortura, essa condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público. E o que mais? Vamos ver. E a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada? Não, dobro. E a interdição para o seu exercício pelo tempo da pena aplicada? Não, dobro. Desde que o juiz proceda à fundamentação específica, não precisa estar previsto na sentença. A perda aqui, né, do cargo e a interdição, ela é automática. Não foi isso que a gente aprendeu? Então tá errado. Como efeito necessário, mas não automático, o efeito é necessário, obrigatório e automático. Então tá errado. Interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gabarito, letra E. Vocês notaram o tanto que é cobrado ali os efeitos da condenação? O importante você fazer questão é que você aprende o que é mais cobrado pela banca, tá? E a melhor forma de revisar, assista a aula que está no nosso canal sobre aprendendo a revisar, tá? Lá eu ensino a técnica que você vai revisar um conteúdo que você demorou um mês para aprender em 2 horas, ok? Vamos lá. Policial militar, em diligência para cumprir mandado de prisão, sem justa causa, pratica violência física contra aquele que está sendo preso por entender repugnante o crime praticado como forma de castigá-lo. Beleza. No entanto, a violência acaba por causar a morte do agredido, o que não foi previsto pelo policial. Opa! Vamos lá, olha que interessante essa questão. A conduta do policial consiste em... O que a questão falou aqui pra gente? Ele praticou tortura, tá? Praticou violência, né? Pessoa presa, ou pessoa que estava sob sua guarda, poder ou autoridade, como forma de castigá-la, né? Beleza. E o que aconteceu? Ele não previa, mas acabou gerando a morte.
Opa! Qual a diferença da tortura qualificada pela morte do homicídio qualificado pela tortura? O dolo. No homicídio, o sujeito tem a intenção de matar. A tortura ele utiliza como meio de execução. Na tortura qualificada pela morte, é um crime pré-ter-doloso. Lembra que eu te ensinei? Pré-ter-doloso. Ou seja, o indivíduo ele não tem intenção do resultado morte. Ele tem intenção, ele tem dolo na conduta tortura. E culposamente, ele gera o resultado morte. Esse é o crime pré-ter-doloso. Então, nesse caso aqui, ele deve responder por homicídio qualificado? Não, ele não tinha intenção de matar. Ele deve responder por lesão corporal seguida de morte? Não. Abuso de autoridade? Não, tem um crime específico para isso. Exercício arbitrário ou abuso de poder? Senhores, ele responde por tortura qualificada pela morte. Não é isso? Praticou tortura dolosamente e o resultado morte veio culposamente. Tortura qualificada pela morte. Tranquilo? Fácil? Beleza. Então a questão 6, gabarito letra E. 7. Questão de juiz. Maximilianus constantemente agredia seu filho Ramsés, de 15 anos, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o objetivo de castigá-lo e de prevenir que ele praticasse novas artes. Eu já sei que isso aqui é tortura. É isso que é a chamada tortura castigo. Lembram? Beleza. Na última oportunidade em que Maximilianus aplicava tais castigos, vizinhos acionaram a polícia ao ouvir os gritos de Ramsés. Ao chegar ao local, os policiais militares constataram as agressões e conduziram ao distrito policial Maximilianus, Ramsés e Troia, mãe de Ramsés, que presenciava todas as agressões, mas apesar de não concordar, deixava que Maximilianus cuidasse da educação do filho sem se intrometer. Diante da circunstância descrita, é correto afirmar que, olha que interessante, a questão deixou claro que o Maximilianus, ele praticava tortura-castigo em desfavor do filho, que é o Ramsés. Tranquilo. Então ele estava praticando, estava gerando intenso sofrimento físico em face de quem ele tinha poder, autoridade ou guarda, que é o filho. Até aqui tranquilo, Maximilianus é autor de tortura-castigo. Fácil. A pergunta é, a mãe sabia, presenciava isso e mesmo não concordando. Opa, se ela não concorda, ela não tem liame subjetivo, ela não é coautora aqui, né, partícipe do delito, junto com Maximilianus. Mas ela via aquilo, não concordava, certo? Mas ela tinha, né, o dever, concorda comigo, de evitar, porque ela é garante. E aí, senhores, na lei de tortura o que acontece? Ela se omitiu? Sim. Cuidado, ela vai responder pela tortura-omissão da lei de tortura. E a tortura-omissão da lei, a omissão na lei de tortura, que é a tortura-omissão, eu não vou aplicar aquela regra do Código Penal onde o garante ele responde pelo resultado. Aqui ela vai responder por esse delito de detenção de 1 a 4 anos. Enquanto que o Maximilianus, como autor, vai responder por tortura-castigo, cuja pena é reclusão de 2 a 8 anos. Eu já solucionei o caso, agora a gente tem que encaixar isso dentro das alternativas. Maximilianus e Troia incorreram, nos termos da lei de tortura, na prática do crime de tortura na qualidade de coautores? Não. Maximiliano é autor, Troia não é autora. Ela é o quê? Ela vai responder por tortura omissiva. Maximilianus incorreu, nos termos da lei de tortura, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, até que está certo. E que Troia, porém, não poderá ser responsabilizada, pois não concorreu para a prática. Ela não pode ser responsabilizada? Não, ela vai ser responsabilizada por tortura ou omissão. Errado. Maximilianus incorreu, nos termos da lei de tortura, na prática do crime de tortura na qualidade de autor. Tá. Assim como Troia também teria incorrido no mesmo crime, mas com base na omissão penalmente relevante prevista no Código Penal. É aquela omissão lá do Código Penal que eu aplico para ela, aquela que por ela ser garante, ela responde pelo resultado junto com Maximilianus ali como partícipe. Errado. Eu tenho uma norma específica, princípio da especialidade, sobre a omissão perante a tortura, não é isso? Maximilianus incorreu, de acordo com a lei de tortura, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, certo?
sendo que Troia será responsabilizada pela prática do crime de omissão em face da tortura, praticada por Maximilianos, também prevista na lei de tortura, tendo em vista que tinha o dever de evitá-la. Opa, aqui tá tudo certinho, gabarito letra D. Vamos achar o erro da letra E? Maximilianos incorreu nos termos da lei de tortura na prática do crime de tortura na qualidade de autor. Tá. E que Troia também será responsabilizada pelo mesmo delito? Ela também vai responder por tortura e castigo, porém na condição de partícipe? Não, o dela é específico, tortura ou omissão, tá ok? Então o gabarito da 7 é a letra D de dado. Vamos lá, questão 8. Sobre a lei 9455, que dispõe sobre a tortura, é correto afirmar, então ele quer a correta. Os casos de tortura, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, e, essa aqui é a tortura prova, e para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, essa aqui é a tortura crime. O crime somente se consuma nessas modalidades quando o agente obtém o resultado almejado. Ou seja, quando ele efetivamente, só vai estar consumado o delito, quando ele obter efetivamente a confissão, quando ele efetivamente conseguir gerar na vítima que ela pratique lá a conduta criminosa. É isso que eu te ensinei? Essas duas modalidades aqui são crimes formais. Eles vão estar consumados independentemente da vítima efetivamente informar, declarar ou confessar, ou da vítima ir lá e praticar o delito. Esse delito ele se consuma como? Ele se consuma no momento do sofrimento da vítima, certo? Independentemente do autor alcançar o que ele queria aqui, que é o dolo específico de obter a confissão e de provocar ação ou omissão de natureza criminosa por parte da vítima. Não foi isso que eu te ensinei? Então tá errado. B. O crime de tortura é próprio, uma vez que só pode ser cometido por policiais civis ou militares. Pelo amor de Deus, crime de tortura é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Existe uma exceçãozinha, né, e etc, lá na tortura castigo, onde só pode ser praticado por quem tem a guarda, poder e autoridade. Mas em regra é um crime comum e não tem nada de só policiais, tá? Errado. Privar de alimentos pessoas sob sua guarda, poder ou autoridade é uma das formas de tortura prevista na lei na modalidade de tortura castigo. Cuidado. Cuidado, por quê? A tortura castigo ela exige o quê? Intenso sofrimento físico ou mental. A questão não falou nada de intenso, então pula e já a gente volta nela. Se o agente tortura a vítima para com ele praticar um roubo, responderá por crime único, qual seja, de roubo. Por este ter penas maiores. Negativo. Se eu pratico a tortura crime, ou seja, eu torturo a vítima para ela praticar, né, um delito, provocar nela uma ação ou omissão de natureza criminosa, eu respondo por tortura, crime, mais o delito que aquele sujeito está praticando. Não é isso? No caso aqui, o roubo. Então por isso que está errado. Não pode responder só por crime único, só pelo roubo. Tá? Quando o sujeito ativo do crime de tortura for agente público, as penas são aumentadas, opa, até aqui está certo, causa de aumento de pena, de 1/6 a 1/3. E aí? Certo. É isso mesmo. Tá? Se gerar lesão corporal grave ou gravíssima ou morte, são qualificadoras. Se for praticado por agente público, se for praticado contra criança, adolescente, gestante, deficiente, né, os vulneráveis lá, outra causa de aumento de pena, e for praticado mediante sequestro, aí eu tenho causa de aumento de pena que é de 1/6 a 1/3. Tá tudo certinho, gabarito da 8, letra E. Por que que então, professor, a letra C está errada? Porque privar de alimentos uma pessoa, a priori, seria um mero maus tratos, tá? Para ser tortura castigo, você tem que causar intenso sofrimento físico ou mental naquela vítima que você tem guarda, poder ou autoridade. Beleza? Vamos lá para a última questão, tá? O crime de tortura tem pena aumentada de 1/6 até 1/3 se for praticado. Então ele quer que você marque aqui qual das alternativas corresponde a uma causa de aumento de pena. Se for praticado por agente público, sim, já achei o gabarito. Então tem que achar o erro das outras. Contra a mulher? Não. Em concurso de pessoas? Não. Por motivos políticos? Não. Ininterruptamente por período superior a 24 horas? Não. Olha, pessoal, mas e o sequestro? Ei, peraí. Quem te falou que o sequestro exige 24 horas? Entendeu?
Então, por agente público. Eu só quero que você tome cuidado com isso aqui, ó. O que você vai anotar aí, já que nós finalizamos as questões? Você vai constatar comigo que o que mais cai em prova são os efeitos da condenação, perda do cargo, emprego em função pública e sua interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada, as penas, cai demais, e as diferenças entre qualificadoras. Quais são as qualificadoras da tortura? Morte ou lesão corporal grave ou gravíssima. São os resultados. Com as causas de aumento de pena, que é outra coisa. O que é causa de aumento de pena? Aí é quando é praticado por agente público, contra os vulneráveis lá narrados, né? E mediante sequestro. E para finalizar, você tem que saber a diferença entre as modalidades de tortura. Vocês têm que saber quais são as modalidades de tortura, o que configura a tortura, tá? Então é isso aqui. Se você trabalhar esses 4 pontos, eu garanto que você gabarita, tá? A lei de tortura. Senhores, nós trabalhamos de forma aprofundada, foram muitos vídeos, eu sei disso, mas aqui no nosso projeto nós temos esse compromisso com você, tá? Te ensinar o conteúdo, de passar o conteúdo de forma completa, tá? Não importa a quantidade de aulas que nós vamos ter, desde que o seu estudo seja de qualidade. É isso que você tem que primar. Para de ficar com pressa na sua preparação, tá? O apressado come cru, como diz meu pai, tá ok? Então faça bem feito, que você só faz uma vez, beleza? Espero que vocês tenham gostado. No próximo bloco nós vamos começar a trabalhar outra lei penal extravagante. Nós vamos começar a trabalhar a lei de crimes hediondos, tá? Muito legal, teve atualização recente. Não percam, não deixem de assistir esse conteúdo conosco, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo encontro.